pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais uma live especial. E hoje nós vamos falar da cura da criança interior, que é um tema muito interessante para se trabalhar dentro do campo terapêutico. Vou colocar aqui o título da nossa live. Vou convidar aqui minha amiga Gina para participar comigo. Mas afinal, quem é essa criança interior que a gente sempre fala no campo terapêutico, né? É isso que a gente vai falar hoje, porque a gente fala muito, você tem que curar a sua criança interior, mas afinal, quem é a criança interior? Né? Quem é essa criança interior que a gente precisa curar dentro do campo terapêutico? A Louise Hay fala algo que eu acho bem interessante, eu gosto muito da Louise Hay, que ela fala que todo medo que o adulto tem, na verdade, não é o adulto, e sim a criança que passou por alguma situação e que tem esse medo. Na verdade, esse medo não é gerado, né? Deixa eu ver se eu convido a Gina aqui. Bora lá. Bom dia. Bom dia, tá tudo vermelho? Opa, aconteceu algum problema aqui que a Gina caiu? Vamos ver novamente. O que aconteceu aqui? Vamos ver se agora funciona. Olá, bom dia. O que está acontecendo aí, Gina? Tá. Sou eu, Galper. Isso, sou eu que estou aqui a trabalhar aqui nas partes de aqui dos filtros e então ele altera. Bom dia, Portugal, bom dia, Brasil. Mais uma segunda-feira ao vivo, Irene. Maravilha, estamos prontos para mais uma semana extraordinária, com certeza. Gina, afinal, quem é essa criança interior que a gente tanto fala no campo terapêutico? Você tem que curar a sua criança interior? Fala um pouquinho aí, como é que você tem que trabalhar da tua criança? É importante primeiro dizermos que temos uma criança interior, porque há pessoas que esquecem delas logo a partir da tenridade e vivem a sua vida de uma forma tão automática que ignoram totalmente essa criança interior. E dizem que nós devemos sempre preservar a nossa criança interior. Porquê? Pela nossa criatividade, pela nossa curiosidade em si, pelas coisas, pela vida, pela alegria, pela maneira de vermos o mundo com esperança, com fé de que dias melhores virão. Então, preservar sempre num cantinho a nossa criança protegida, de uma forma segura. Essa criança que nós vamos cuidar é a da nossa idade atual. Ou seja, nós temos uma criança interior que teve uma experiência, que teve um crescimento, um desenvolvimento, teve um meio ambiente, teve uma família, teve uma escola, teve toda a envolvência e o crescimento desde o nascimento até por volta dos 7 anos, em que no próprio cérebro foi feita uma gravação automática. Nós guardamos tudo, todos os tratamentos, todos os maus tratos, todos os gritos, todos os abraços, todos os beijos. Nós podemos não nos lembrar, mas o nosso corpo recebeu e guardou, salvou na molécula, na pele. E muito do que nós somos hoje também é fruto e reflexo daquilo que nós vivenciamos. Por isso que muitos cientistas dizem que entreguem-me uma criança tenra idade e eu farei dele um homem de sucesso. Porque existe esta crença que as crianças é como uma folha em branco e que mediante o meio ambiente onde elas estão, que vão ter um modo de vida e estar condicionados e vão também vibrar e vão vivenciar a partir daí. Se eles forem potencialidades para o sucesso eles vão ter o foco e a direção.
Hoje em dia, o que nós vivemos e conhecemos através da epigenética, do ADN, das mudanças, nós já sabemos que existem mais fatores, inclusive o próprio ADN, a criança já traz consigo muitos valores e princípios. Muito o que ela aprende e apreende também vai, de certa forma, mistificar isto que é a vida. Porquê? Porque nós não somos um fruto do outro. Nós somos um fruto interno, com as nossas experiências e com a nossa metodologia, com a nossa cabeça, com a nossa aprendizagem, porque todos nós temos uma cabeça, um comando. Poderá haver outras situações, como pessoas de autoridade, pessoas que te impõem respeito, obrigação, mas tu és quem deve coordenar este corpo. Estou a falar da criança que logo de pequenino, dizem aqui em Portugal, de pequeno se torce o papino. Em Brasil também dizem isso, no Brasil. É de pequenino que Não, se tem torce o alguma papino, não? outra coisa, mas não me recordo como é que fala, não. Não é assim. Por isso, porque existe o velho hábito de que as crianças são moldadas e depois potencialmente adultos mediante aquela instrução que levam e carregam. Mas nós, ao trabalharmos a nossa criança interior, é recordar, é revisitar as nossas memórias, ressignificar e trazê-la para o momento presente. É um trabalho lindíssimo. Existe neste momento da cura interior muitas lágrimas, Irene, muitas lágrimas em que as pessoas revivem momentos com os avós, com os pais, com tios, primos. Porquê? Porque é a tenridade. Eu ouvia uma psicóloga falar na televisão há dias, dizendo que, olha, por acaso acho que foi a Ana Beatriz, também psiquiatra, que também falou outra frase também bem interessante, que diz que momentos em que a nossa memória recorda com mais alegria são os momentos de infância. Porque nos momentos da infância não existe o julgamento, a exigência, existe aqui uma série de fatores que tu és mais livre. E como tu és mais livre e do teu tempo, da tua organização, da tua gestão, que vives as coisas com outro olhar, com outro significado. E a intensidade com que vives, porque é tudo novidade, estás a aprender de novo, estás a sentir de novo. Então, o que nós guardamos, reservamos no nosso corpo, essa informação e é lembrado de uma forma nostálgica, porquê? Porque remete a saudade. No momento em que tu só recebias abraço ou carinho, ou afeto, ou atenção, ou família, e que hoje, com o passar dos anos, essas pessoas já não estão cá, principalmente porque com o decorrer dos anos da vida, as nossas referências vão caindo, vão deixando de existir, principalmente porque os irmãos, cada um vai para a sua casa, tem a sua família, aquelas brincadeiras de criança, de corrida da escola, as brigas por isto, por aquilo, pela roupa, pela comida. Então são tudo lembranças que ficam na nossa memória, mas que ficam guardadas num cantinho muito especial, porque é o ambiente, é o nosso ninho. Maravilha, isso que você está falando é muito importante, só que muitas vezes, né, tudo aquilo que acontece na infância não fica na infância. Se a criança foi uma criança amada, se sentiu segura, se sentiu acolhida pelos pais, então vai ser um adulto seguro. Mas se essa criança, ela ouviu qualquer coisa, mesmo que não seja agressivo, que ela interpretou, né, porque a criança muitas vezes, até os 7 anos, ela não tem né, essa sabedoria, vamos dizer assim, ou esse conhecimento para interpretar as coisas. De repente, a criança vivenciou algo que para ela foi uma rejeição, por exemplo, e isso afetou a vida dela inteira, ou afeta, né, se ela não trabalhou essa criança. E quando a gente fala de criança interior, a gente remete à nossa mente subconsciente, né? Que, se eu não me engano, o Ho'oponopono fala isso com a palavra unihipili, se não me engano, né? No livro do Marco Zero, o Joe Vitale fala isso. E, na verdade, remete o quê? As memórias que eu tenho guardado na minha mente subconsciente. Essas memórias podem ter gerado ainda no ventre da nossa mãe, né, na barriga da mãe, ou uma experiência que essa criança teve. Não sei se acontece com você, né, mas eu costumo anotar tudo que eu atendo
né? E depois eu faço para fazer até estudo. A maioria dos maiores traumas que acontecem vai de 1 a 7 anos de idade. Muitas vezes na fase dos 4, 5 anos de idade, mais profundo aí. Por quê? Porque a criança muitas vezes não tem maturidade. Muitas vezes a criança só quer o colo do pai ou o colo da mãe. E o fato do pai não ter tempo, ou sei lá, estar ocupado, muitas vezes isso gera um trauma na criança. E aparentemente não é uma coisa gigantesca, né? Não é algo profundo, mas para essa criança é. Porque a criança, ela quer ser olhada no olho, né? Ela quer, assim como todo o adulto também, os cachorros também querem, né? Os animais também. Se você olhar, isso é natural do ser humano e dos animais. Todo mundo quer receber amor, né? É isso que faz a gente. Eu acredito, inclusive, eu estava refletindo sobre isso, se não me engano, ontem, foi sábado, que é o porquê que a gente tem tantos problemas emocionais. Porque a gente, às vezes, na nossa cabeça, a gente não se sente amado. Se você parar para pensar, todos os bloqueios e traumas emocionais que a gente atendia, por quê? Porque a pessoa não se sente amada, seja por uma briga com o parceiro, seja com um problema com o pai, pode começar a avaliar todos os teus atendimentos, né, e planilhar. Eu planilho todos os meus atendimentos. E o que que acontece nisso? A pessoa ela tem um problema emocional porque ela não se sente amada. O fato dela não se sentir amada não quer dizer que ela não é amada, mas a interpretação que ela tem na mente dela. Então, por que que a pessoa tem problema emocional? Por quê? Porque ela a maioria dos casos, se sente rejeitada pelo pai ou pela mãe. Quando vê uma briga dos pais, então, também. Então, tudo isso leva a quê? A eu não me sentir amado. Pode reparar, todos os seus atendimentos, pelo menos 90% deles. Ou a pessoa tem um problema com o marido, mas qual é esse problema? A pessoa não se sente amada. Porque quando o parceiro ou a parceira fala, olha, tal coisa, o que que remete a você? Não se sentir amado. Concorda? Concordo, ainda vou mais longe. A religião vem também, de certa forma, colmatar esta carência, esta necessidade de ser amado. Porquê? Porque vai à tua identidade. Isto descobri não tem muito tempo, Irene, mais ou menos 1 ano atrás. Porquê? Porque eu acredito que todo o ser humano sente, em parte, essa necessidade de ser amado, ter um sentimento de pertença, onde é que eu pertenço, aqui a tua identidade, de estar, de sentir segurança, onde está, com quem está. O sentir-se amado também é sentir-se amado por mim, eu me amar. E aqui eu acredito que seja com a evolução, com o conhecimento, com o progredir, com o autodesenvolvimento. E foi esta a mudança de chave na minha vida. Porque quando uma criança nasce, ela é dependente dos pais para tudo, não é? Então, durante aqueles primeiros meses, ela vai sentir, além da nutrição, vai sentir a segurança, o afeto e o carinho. E é uma frase que mudou o mundo e que muda, que é: o amor cura tudo. O amor muda tudo. E acredito que o amor é uma linguagem que podemos utilizar ou não. Porque há pessoas que o amor, isso é um luxo, ou o amor algo que é uma referência, uma reverência. Mas se formos ver, as pessoas que se amam são pessoas que brincam, são pessoas que riem mais, são pessoas mais saudáveis, são pessoas mais leves. Porquê? Porque nutrem o amor por si. É como cuidar de um jardim. Eu não sei se gostas de flores, Irene. Eu adoro flores, adoro natureza, adoro os animais, adoro ver, ouvir os pássaros a cantar, outros animais que seja. Adoro, porquê? Pela simplicidade, pela transparência. Porque eles são como são. Nós não esperamos, não expectamos de um limoeiro laranjas. Então nós vemos a natureza tal como ela é. Só que o ser humano complica. E quando o ser humano consegue expectar mais de um limoeiro estar à espera de laranjas, ele decepciona-se, fica frustrado. Mas isso é culpa de quem? A culpa nunca morre sozinha. Então, também é da expectativa que ontem falámos. E então, quando nós percebemos que o mundo é simples e leve, mais simples e leve poderá ser a minha vida.
E quando nós sentimos que o amor não está no outro, que o outro tem que nos dar amor, mas somos nós que temos que cuidar de nós temos que nos amar. E quando nós começamos a olhar para nós com mais amorosidade, que o mundo se transforma, que o mundo muda, para mim fez a diferença enorme. Não é que eu não sentisse amor por mim, mas é que eu comecei a olhar para mim com amorosidade, com mais respeito, com mais muitas vezes, na verdade, não é atenção. nem que a gente não se ama, a gente não tem essa consciência. Muitas vezes a gente acha que ser amado é ser amado pelo outro, né? Eu também demorou eu ter essa consciência, porque eu tinha que olhar para mim com mais amor. Eu que tenho que me cuidar com amor, né? O outro é só o reflexo daquilo que nós somos, né? Muitas vezes nós não nos amamos. Como é que a gente quer que o outro, que nem nos conhece, às vezes como nós deveríamos nos conhecer, muitas vezes também não nos conhecemos, como é que a gente quer esperar que o outro nos ame se nós próprios não nos amamos, né? Tem uma pergunta que eu costumo fazer na terapia: quem é a pessoa mais importante da tua vida? Raramente alguém fala, a pessoa mais importante da minha vida sou eu. Não, é o outro. Mas geralmente o que acontece com isso? A gente acaba se colocando em segundo lugar. A gente coloca o outro em primeiro lugar. E quando nós nos colocamos em segundo lugar, o outro também, inconscientemente, ele coloca a gente em segundo lugar. E essa questão do ser amado, a gente tem realmente, é questão de expectativa. Muitas vezes também, de repente, sei lá, é o que a gente falou um pouco ontem, né? Muitas vezes a pessoa fala assim, não, para eu me sentir amada, eu tenho que ser abraçada. Isso é apenas o seu mapa de mundo, né? Tem pessoas que amam, por exemplo, minha mãe, ela tem um jeito de amar que ela faz tudo por você, é comida, é não sei o quê. Quando eu vou lá, nossa senhora, uma forma dela demonstrar amor é fazer um monte de comida, comprar um monte de coisa. Então, na cabeça dela é uma forma de demonstrar amor, né? Então, muitas vezes é a forma que eu interpreto. Como é que o outro demonstra amor, né? Tem gente que demonstra amor trabalhando, fazendo o trabalho doméstico. Tem mãe que faz tudo, né? Tem pessoas que demonstram amor olhando nos olhos e falando, que é o mais raro, eu acredito. Tem gente que é a questão do abraço que eu falei. Então, como é que eu demonstro amor e como é que eu sei, né? Aí tem a questão da comunicação. Como é que eu sei que eu sou amada ou que eu não sou amada? É apenas uma interpretação na minha cabeça, né? Outra coisa que acontece muito é a questão da comparação, principalmente quando você tem muitos irmãos. Você olha para a mãe, trata o irmão de um jeito e aí você começa a se comparar com o teu irmão. Fala assim, não, a minha mãe ama mais o meu irmão, porque ela faz tudo por ele. Ela faz coisas por ele que ela não faz pelos outros irmãos. Então tem a questão de como eu interpreto isso, né? Como é essa comunicação e como que eu vejo essa comunicação. Porque tem tudo isso. Claro que quando a gente é adulto, e aí a gente precisa também passar por um trabalho interno. Eu fiz muito trabalho de cura da minha criança. A minha criança interior era realmente uma criança muito doente, vamos dizer assim, emocionalmente, né? Tinha muitos gatilhos na minha criança que eu precisei trabalhar. Quais são esses gatilhos, né? Para o pessoal entender, são memórias, coisas que a gente vivenciou, que a gente interpretou de um jeito negativo e a gente continua sofrendo. Como eu vou dar um exemplo. Uma criança que na cabeça dela se sentiu rejeitada pelo pai ou pela mãe. Toda vez que ela vive uma situação, é aquela criança que torna um adulto que não sabe dizer não. Por que aquele adulto não sabe dizer não? Porque na cabeça dele ele tem medo de ser rejeitado. Inconscientemente ele tem medo de passar por aquilo de novo. Muitas vezes é aquela pessoa que tem problema para se relacionar. Por quê? Porque não consegue passar por uma rejeição. Tudo isso dispara um gatilho novamente. E a pessoa muitas vezes não sabe de onde vem. Por quê? Porque a memória está guardada no subconsciente lá. Muitas vezes a pessoa não tem nem a clareza que é a rejeição que ela sente, e aí dispara um gatilho toda vez que ela vivencia algo, ou é aquela pessoa que aceita tudo. Numa amizade, ela não consegue se posicionar. Por quê? Porque na cabeça dela ela fala assim, não, vou ser rejeitada, eu vou passar por tudo isso novamente.
né? Então, isso é o que a gente trabalha, né, voltado para a criança interior, é identificar quais são esses gatilhos. O que que aconteceu? Bom dia, Dona Rosa, bom dia, Marina, bom dia, Luísa. O que que aconteceu Bom dia a todos. na minha infância que reverbera na fase adulta? Muitas vezes a pessoa fala assim, olha, acontece isso comigo, mas eu não sei de onde vem, né? Tipo, olha, eu passei por essa situação, eu senti um desconforto muito grande, mas não consigo identificar. Por quê? Porque não está claro na mente consciente, mas está no nosso inconsciente. De repente é só aquela criança que a mãe engravidou e não queria ter, e a criança, né, na barriga da mãe ouvia que a mãe não queria ter, queria abortar. Já atendi casos assim. E a gente fala assim, não, mas a criança não lembra. Tudo que a criança vivencia, ela lembra. Está guardada ali a parte da mente dela. Talvez ela não tenha consciência, mas ela lembra. Se ela passar por um processo de regressão, com certeza essa memória vai vir à tona. Principalmente se é o gatilho que tá causando algum problema na fase adulta. E isso é muito interessante a gente trabalhar. Por quê? Porque a gente fala, caramba, mas eu atendo pessoas que a gente vai numa memória, que a memória parece tão simples, que a pessoa fala assim, eu não acredito que era isso que estava atrapalhando a minha vida. E muitas vezes é. Muitas vezes é uma falta de um abraço do pai, muitas vezes é uma falta de um parabéns no aniversário, muitas vezes é um olho no olho do pai com a mãe, né? E ontem eu estava vendo um vídeo do Pablo, ele falando dessa questão, né, do pai realmente, que o pai que gera muito problemas emocionais na criança. Por quê? Porque a criança, ela tem uma expectativa, né? Você vê a criança, quando o pai chega em casa, o que que acontece com a criança? Já corre pro colo do pai. De repente o pai chegou cansado do trabalho, ou a mãe, e aí não deu atenção para essa criança. O que que gera na cabeça dessa criança? Gera uma frustração, tipo, meu pai não me ama. É essa interpretação que a criança tem. É igual um bichinho de estimação. Eu, toda vez que eu chego em casa aqui, o Billy já corre. Às vezes eu chego cansada, né, do treino, o que que acontece? Ele vem e vem lamber os meus pés. Porque inconscientemente ele sabe, né? Ele sabe que eu fui treinar, ele sabe que eu cheguei cansada. Aí eu sento ali, ele vem e vem lamber os meus pés ou as minhas pernas. É incrível, né? Porque tudo é questão de energia. E muitas vezes a gente não entende isso. O bichinho de estimação também, ele sabe quando ele é amado ou não. Ele sabe, ele fica desconfiado quando você briga, quando você fala não, né? Então, imagina a criança que sai, né, da barriga da mãe. Imagina que a criança está conectada. Essa conexão, acredito que é muito maior com a mãe. Por quê? Porque você ficou 9 meses na barriga da sua mãe. Então, a criança sente a energia da mãe. Outra coisa também, eu não sei, eu não sou mãe biológica, mas quem é mãe? Aquele dia que o seu filho, quando era bebê, estava muito agitado, o que estava acontecendo com você? Você não estava num dia bom. A criança, o quê? Ela sentia a energia da mãe. A Gina, que é mãe, pode falar sobre isso, Gina. Já aconteceu um caso com você? Por exemplo, aquele dia que você não está bem, e aí você percebe que a criança chora bastante, a criança fica incomodada. Por quê? Porque a criança sente como que a mãe está, né? Não vou mais longe. Tenho dois casos que eu vou abordar, que é, eu fui ao centro de saúde e eu ia saindo porque o médico não podia nos atender, e então veio uma mãe de trás que foi para o balcão gritar. A própria criança, primeiro é que a própria criança é que foi dizer à senhora, à técnica, dizendo que ele estava com como é que ele tinha? Varicela, e que estava há 3 horas à espera. Primeiro foi a criança. Vê só, o fator de defesa, a criança estava com a mãe, é um menino, tinha até para aí uns 8 anos, Irene. Ele não sequer tinha máscara, e então ele foi dizer à técnica que queria ser atendido porque estava há 3 horas à espera e ele tinha varicela, queria ser atendido. O miúdo foi à frente, sabes porquê? Para que a mãe não viesse gritar. A técnica não respondeu à criança, a mãe veio por trás, olha, começou aos gritos, a criança fez assim, pôs a cabecinha assim, encostou a cabecinha contra o balcão. Ou seja, ele pensou, antes que ela venha vou eu. A forma como uma criança quer proteger a mãe.
Foi assim, uma imagem assim não muito agradável, porque eu acabei por ir-me embora sem saber se a senhora foi atendida, porque eles estavam já a mandar para outro posto que ficava a muitos quilómetros e já a senhora já estava à espera há mais de 3 horas. Esta é uma situação que é o exagero não, a nossa, como mãe, a nossa impotência de dar resposta e como o nosso sistema, o nosso sistema nervoso, a nossa emoção que já é exacerbado e que a nossa reação é gritar, porque já não temos controle e a criança sente e a criança sofre e a criança tentou proteger a mãe, foi à frente e depois, quando a mãe assumiu o controle, ele fazia assim, não sei se por vergonha, não sei se por medo do que poderia vir a acontecer, não sei, Irene. Outra situação, esta foi uma situação recente, outra situação também ainda desta semana, eu estava encostada, estava a sair do carro, quando eu ouço do outro lado uma mãe dentro do carro, falando com uma criança, pequenina também, aos gritos dentro do carro, no volante, aos gritos, a criança nem se ouvia. E a criança grita, a mãe gritava, e eu pensava para mim, eu já fiz isto, eu já tive esta atitude. Eu já estive cansada, já tive e desabafava com a criança e não sabia porquê, mas eu já fiz isto. Quando nós conseguimos olhar para o outro e ver que já fizemos, é tão gratificante, Irene. Porquê? Porque sentimos dentro do nosso coração, eu já estive ali, mas hoje tenho outras ferramentas. Hoje eu sou diferente. Hoje eu posso fazer diferente. Hoje eu posso dar às minhas filhas algo diferente. E fiquei triste por aquela pessoa que ela ainda está naquela situação, mas acredito que tudo passará e acredito também que esses momentos deverão não se repetir. Porque quando a criança grita para uma criança, ela grita para alguém mais fraco, ou mais vulnerável. Ela não está a utilizar toda a sua ferramenta, a sua capacidade de comunicação. Ela está simplesmente a gritar. Além destas duas situações, Irene, eu queria dizer e abordar o porquê que nós somos hipnoterapeutas. Porque em terapia fazemos um trabalho maravilhoso. Quem não sabe, quem não passa, quem não reconhece a mudança do antes e depois, não valoriza o porquê que nós somos hipnoterapeutas e continuamos a sê-lo muitas vezes sobre várias circunstâncias e dificuldades. Porque quando fazemos terapia, nós vemos uma pessoa entrar e quando terminamos a terapia, a pessoa sai com outros pés, com outra leveza, com outra simplicidade, com outra maneira de ver o mundo, com outro sintoma. E enaltecendo que esta terapia é com base em ferramentas científicas, com baseamento científico e com resultados incríveis. Mas os resultados é só para quem os vê. No nosso caso, como hipnoterapeutas, eu quando falei ontem, numa situação de que a cliente ficou decepcionada porque não fez uma regressão, eu fiquei feliz pelo trabalho que fiz, Irene. Apesar da cliente ter saído dali decepcionado porque não era aquilo que ela queria ter vivido uma vida passada, eu fiquei imensamente feliz porque aquela pessoa teve uma nova oportunidade de ver a vida com outros olhos. Desde o início até o fim, aquela pessoa chorou, aliviou, libertou e depois em terapia, em sessão, ela sentia o coração dela muito alterado e depois como se aquela carga energética de anos e anos e anos de situações calmou. E eu perguntei-lhe como é que te sentes agora, o antes e o depois. Muito mais leve. E é isso que eu gostaria que as pessoas levassem, porque às vezes nós olhamos só para o dedal, enquanto toda a peça que já foi feita, toda a mudança, toda a estrutura foi feita, foi maravilhoso. E a pessoa não só procura o dedal. Ela só quer o dedal, porque quer pôr o dedal no dedo. Mas ela esquece que o que já foi feito, o trabalho que já foi feito, é maravilhoso. Na nossa vida, quantas vezes nós andamos à procura de coisinhas, por exemplo, e uma coisa pequenina, enquanto toda a envolvência tem muito mais valor. E o trabalho que é feito em terapia é essa. É essa mudança, essa mudança do antes e depois, que não é enaltecido pelo cliente, por vezes, mas que por nós é sentido e sabemos o porquê que o fazemos. Bom dia, minha prima que está aqui, Fátima, seja bem-vinda. Você quer acrescentar mais alguma coisa, Gina? Eu vou ter aula daqui a pouquinho, vamos fazer o exercício. Você quer fazer o exercício? Olha, quero dizer primeiro que a Miley Cyrus fez uma música
que eu posso me dar flores. Não sei se tu conheces a música, se é muito badalada aqui em Portugal. Aí no Brasil. Conheces a música da Depende Miley Cyrus? da música. Ela foi traída. Bom dia, Fábio. Pronto. Então, bom dia, Fábio. Ela foi traída pelo companheiro 14 vezes numa mansão maravilhosa. E ela agora fez a música que eu posso me dar flores, eu posso falar comigo própria muito melhor do que tu fazes. O que é que ela fez? Ela reverteu a relação tóxica que tinha e criou uma música dizendo às mulheres que as mulheres são muito mais quando elas se amam, quando elas se olham, quando elas sentem aquilo que têm para dar, primeiro a si, Qual que é o para nome? depois O nome ao da mundo. música é E não Flores? temos que agradar. Flowers? Eu acho que sim. Eu sei que tem um impacto muito grande, especialmente acredito na juventude, nas mulheres também, a todas as mulheres em geral, porque a mensagem é muito forte e nunca tinha ouvido antes uma mensagem assim relacionada a esta temática. Outra música é a Traição da Shakira, mas se formos ver, são ambas traições, não sei se é porque as mulheres se identificam, não sei o porquê, mas a Shakira foi condecorada com mais de 80 prémios recentemente, Irene, com números nunca antes visto por todo o universo com uma música. Porquê? Porque ela foi traída. Ela agarrou na dor e fez uma música e essa música está a ter um impacto enorme. Tanto que o próprio traidor, podemos assim dizer, que ele diz que não se importa com música, como quem diz, ela que faça a vida dela e eu quero saber dos meus filhos. Não sei se são as mulheres que se identificam, mas não é pelo valor de traição, nem o valor de... É a mensagem da mulher que hoje em dia é mais independente, que não precisa de ser responsável pela... O marido precisa ser responsável pela casa, mas que ela pode tomar rédeas na sua vida. Então, o que eu digo é, ama-te, cuida-te, trilha o teu caminho, faz por ti. Porquê? Porque se fores uma mulher independente, tu podes conquistar a vida que tu quiseres. Agora, se precisares de agradar o outro, irás sentir rejeição, irás sentir carência, irás sentir falta. Então, ao invés de pôres a culpa no outro, faz por ti, responsabiliza pela tua vida. E o cuidar, quando tu tens uma vida melhor, podes ajudar também melhor os outros. Então, a cura da criança interior, para mim, além de te amares, de ressignificares a tua criança que era bebé, é de olhares para a tua criança interior hoje e poderes te divertir mais, rir mais, fazer coisas que se calhar nunca fizeste, brincar, soltar, animar, porque a criança interior vai sempre existir em ti. Tenhas 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 anos, 90 anos. A diferença é se vais olhar para a criança que tens dentro de ti de uma forma mágica ou de uma forma triste, pelo sofrimento que Eu vou viveste. ler aqui um pouquinho da música que que eu achei bem interessante. Eu posso comprar flores para mim mesma, escrever meu nome na areia, conversar comigo mesma por horas, dizer coisas que você não entende. Eu posso me levar para dançar e eu posso segurar minha própria mão. Sim, eu posso me amar melhor do que você pode. Posso me amar melhor, não é? É maravilhoso, né? E é aquilo que a gente fala, é o nosso auto-amor, né? O cuidado que a gente tem. Muitas vezes a gente vai se deixando em segundo lugar, né? E o cuidar é cuidar de tudo, né? Cuidar da nossa mente, cuidar do nosso corpo físico, é se olhar no espelho e se sentir feliz, né? Que muitas vezes as pessoas falam, não, tem um padrão de beleza. Não, o padrão de beleza é quando você se olha no espelho e se sente feliz. Não é se você está acima ou abaixo do peso, se está gordo, se está magro, não. É como que eu me vejo, é como que eu quero me ver. Então, para com essa coisa de falar, olha, a pessoa tem preconceito. Não, a pessoa ela pensa o que ela quiser e ela tem o direito. Mas o que você pensa de você? Porque muitas vezes eu que já tive problema de estar acima do peso, a gente fala, não, as pessoas têm preconceito. Não, as pessoas têm um conceito daquilo que elas acreditam. Mas quem tem que saber o que é melhor para você é você. Quando você se olha no espelho, como é que você quer se ver? Você quer se ver com o corpo acima do peso ou com o corpo que você se sinta feliz? Mas aí tem a ver com você, não é com o outro. Tem a ver com eu me olhar no espelho e falar, nossa, eu me sinto cada dia mais feliz. Eu me sinto hoje, por exemplo, melhor do que quando eu tinha 15 anos, né? Porque eu era bem mais acima do peso, a adolescente gordinha. Então, assim, então é o conceito, né? Eu tenho um conceito, não tenho preconceito, mas eu tenho um conceito de
Quando eu me olho no espelho, eu vejo, poxa, eu não estou feliz com esse corpo, eu não estou feliz com o que eu estou vendo. Então, isso tem a ver com você, não é com o outro. Porque se a gente deixar a opinião dos outros, deixar dizer o que a gente vai fazer na nossa vida, a gente não vive, a gente vai deixar de fazer tudo que a gente quer. Quantas pessoas deixam de fazer live, deixam de impactar outras vidas porque estão preocupadas com o que os outros vão pensar? Então, não é sobre o outro, é sobre você. É você acredita que você é capaz, né? É romper uma barreira todo dia. É dizer, poxa, eu consigo, mas é para mim, não é para o outro. Então, que muitas vezes a gente quer provar para o outro, mas a gente não tem que provar nada para ninguém, a gente tem que provar para nós mesmos, né? É superação todo dia, mas é você superando os seus medos, né? As suas limitações, suas frustrações. Então, tudo isso é muito importante. Você quer fazer exercício, Gina? Olha, eu antes queria falar também de outras Só personalidades peço que seja breve, que adolescentes. eu tenho aula. Sim, sim, mas não fazemos exercício hoje, fazemos amanhã, não faz mal. Mas olha, é assim, existem muitas jovens hoje em dia que estão a arrancar e arrebentar com isso do que é o conceito do preconceito. Porquê? Porque não têm, estão retirando as máscaras, estão mostrando a sua fisionomia tal como ela é, sem querer agradar os outros. Existe outra também, que não me estou a recordar do nome por agora, mas é alguém que está no mundo artístico desde criança e que aos 30 anos que mostra fotografias mais cheinha, feliz. E então o que acredito é, se a nossa vida A ia Ju, é mudando, brasileira a alterando por cantora? décadas, não é americana, é americana, também é assim mais ou menos as idades é mais velha que a Miley, mas é muito conhecida. Não, ela foi namorada do também americano, um loirinho que também é muito Não conhecido. sei. Não me recordo agora, mas ela é super, super conhecida. Ela também teve uma doença do lúpus, passou por uma doença do lúpus e mediante a história dela, ela está a mostrar aos jovens que não precisam de ter a tal estética, a parecer magras e com as pinturas e com muita maquilhagem. E o que é interessante, Irene, é que se eu acredito na década passada, anterior, se falava muito em felicidade, que temos que ser todos felizes, temos que ser todos exuberantemente felizes. Hoje não. Hoje existe mais uma maior consciência, mais sentimento de terra a terra e que as pessoas procuram mais internamente terem alegria e não procuram a felicidade que são os momentos. E acredito que esta mudança a nível de guerra, de doenças, de nível de trabalho, de emprego, estão a trazer muito mais simplicidade entre as pessoas. Existe uma maior diferença, uma dicotomia entre os pobres e os ricos. Isso ninguém pode negar e ninguém pode separar. Mas acredito também que existe mais consciência e que todos os anos nós vamos haver uma mudança maior. Estamos em 2023. Quando for 2024, até tenho medo de querer reconhecer. Existem muitas profissões que estão a deixar de ter impacto, Irene. Muitas profissões em que a pessoa dava a cara, cada vez mais é otimizado, automatizado com máquinas e robôs e os humanos estão a ser substituídos. E então perceber qual é o nosso caminho para o futuro, qual vai ser o nosso lugar no futuro. E vai ser muito isto da consciência do nosso lugar, da nossa identidade, quem nós somos, porque acredito que vai haver muita mudança. E uma delas não vai ser à procura de felicidade, mas uma vai ser a procura de paz interior e dos recursos da sobrevivência. Maravilha. Então a nossa criança interior vai ter que se adaptar às Bom dia, circunstâncias do mundo. Jaqueline. Bom dia, pessoal que chegou depois. Vamos fazer o exercício? Vamos? És tu que vais Você guiar? quer guiar ou quer que eu guie? Mas Você quer queres ser guiada? ser guiada? Vamos lá, vamos cuidar da nossa criança interior, gente. É importante. Lembre-se que a sua criança ela continua viva dentro de você. Então, esse adulto que está aqui tem uma criancinha lá querendo ser amada por ela mesma, né? Não espere amor dos outros. Primeiro se dê amor. Feche os olhos. Puxe 3 respirações bem profundas.
Agora eu quero que você imagine que você está no topo de uma escada com 10 degraus. Daqui a pouco, eu vou contar de 10 a 1 e você vai descer essa escada. E algo extraordinário vai acontecer. Você vai fazer uma grande viagem no tempo. 10. Imagina você descendo a escada. 9. A cada degrau que você desce, você relaxa mais e mais. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. E agora você chegou na casa que você morava quando você tinha 3 anos de idade. Imagine batendo na porta. Seus pais, bem mais jovens, abrem a porta para você. Você entra, abraça os seus pais. E agora você vai até o quarto. E na cama, você vê a sua versão criança com 3 anos de idade. Uma criancinha sorridente, que só queria ser amada. Você olha bem nos olhos dessa criança. Você pergunta para essa criança, o que ela está precisando hoje? Talvez essa criança só precisa de um abraço, do eu te amo, ou pode ser um presente. Escuta o que a sua criança tem a dizer. E agora, com a resposta da sua criança, o que você precisa fazer para deixar a sua criança feliz? É um presente que ela quer? É um eu te amo? É um abraço? Dá o que a sua criança precisa hoje. Agora pega na mão dela. Leva essa criança a um parque. Brinca com ela. Dá tudo que a sua criança quer. Abraça. Olha nos olhos dela, fala eu te amo. Fala, a partir de hoje eu vou cuidar de você com muito amor e carinho. E hoje eu te liberto de todas as memórias negativas, de dores, para que você seja um adulto muito feliz. Agora pega a sua criança no colo, dá um abraço bem apertado nela, para ela sentir o seu amor. Imagina que a sua criança agora é uma miniatura, bem pequenininha. Você coloca ela na sua mão. E agora, você coloca a sua criança dentro do seu coração. Que ela se sinta completamente amada a partir de hoje. Coloca a mão no seu coração agora, para que a sua criança sinta o seu amor. Agora retorne à casa que você morava. Eu quero que você olhe agora nos olhos da tua mãe. O que essa criança e esse adulto precisa dizer para a mãe? Talvez somente agradecer, que a mãe deu o melhor. Então converse rapidamente com a sua mãe.
Isso. E agora liberte a sua mãe. Se ela cometeu algum erro no passado, na sua mente, fala, mãe, eu agradeço por você ter dado o melhor que você tinha. E eu te liberto. Qualquer coisa negativa que aconteceu no passado. Agora você está livre, eu também. E agora, olhe nos olhos do seu pai. O que você e a sua criança precisam falar para o teu pai hoje? Agora, liberte também o teu pai das coisas negativas que você acredita que ele fez. Fala, pai, hoje eu te liberto, porque eu sei que você me deu o melhor que você tinha. Agora, abraça os seus pais. Começa a sair dessa casa. E agora eu vou contar de 1 a 10 e você sobe essa escada e retorna. Dia 20/3/2023. 1. Começa a subir essa escada. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora eu quero que você dê um abraço. Se abraça. Há quanto tempo você não dá um abraço em você mesmo? Fale para você. A partir de hoje eu vou cuidar de você com muito amor. Respira fundo. Quando se sentir confortável, pode abrir os olhos. Se alguém quiser comentar como é que foi a experiência, fica à vontade. Cristina, bom dia, seja bem-vinda. Se alguém quiser comentar a experiência, fica à vontade. Gina, quer falar? Foi muito bom, Irene. Já há muito tempo não fazemos um exercício e é sempre bom revisitar aqui a minha criança interior. Sempre. Mas alguém quiser comentar, fica à vontade. Lembrando que amanhã nós estamos aqui com um tema muito poderoso também, que é o tema do perdão, né? E vamos continuar. Ainda temos mais 11 dias só falando de hipnose, do que usamos, né, dentro do processo terapêutico. Tem sido maravilhoso esse processo, né? Passando para as técnicas Nós agora. estamos falando de técnicas, então, se você conhece alguém, convide essa pessoa a participar, né? Nós vamos fazer outras técnicas poderosas a partir de hoje, né? Vamos, né, quase todo dia daqui para frente, agora vai ser técnicas. Então, vou ler aqui um comentário aqui interessante. Ai, que delícia. Essa criança amada e mimada. Agora eu digo para minha criança que cresci e preciso fazer as coisas, e não esperar que façam por mim, pois continuo sendo amada, mas sou adulta. Olha que maravilha. Cada exercício é um novo despertar. Foi
magnífica, obrigada. Dona Rosa falou. Gratidão a todos, né? Eu não estou te ouvindo. Não estou não te é, ouvindo, Ivete? Dina. Temos uma flor e cada dia, cada exercício é uma pétala. E vamos curando, limpando, harmonizando cada pétala à nossa volta. Maravilha, É né? excelente. Lembrando que nós terapeutas também estamos sendo curados, né? E foi muito forte energeticamente para mim, né? Para esse exercício. Então agradeço todo mundo. Agora vou entrar em aula e tenho a todos uma excelente semana. Espero todos vocês amanhã. Amanhã a gente vai falar de um tema que eu mais gosto, que é perdão, né? Então, se você precisa perdoar alguém, se você conhece alguém que precisa perdoar alguém, eu vou deixar essa live salva. Eu peço que você compartilhe com pelo menos 3 pessoas e deixe o seu comentário. Qual foi o insight que você teve nessa live hoje? Tá bom? Quem não nos segue ainda, começa a seguir o nosso trabalho. Todos os dias nós estamos aqui. Joana, bom dia. Nós estamos encerrando a live, mas a live vai ficar gravada. Então, compartilhe essa live, deixe o seu comentário. É maravilhoso quando a gente lê o comentário das pessoas e sabe o que está acontecendo, se tiveram transformação, né? Isso ajuda também a gente melhorar cada vez mais as nossas lives, trazer novas ferramentas. Então, gratidão a todos, uma excelente semana. Beijinho, até